Hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li nos últimos 3 meses. Eu vou te mostrar as leituras que eu fiz aí nos meses de agosto, setembro e outubro. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo. E se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Eu não vou mostrar os livros na ordem, tá? Eu vou ir mostrando conforme eu vou pegando aqui. E eu li 28 livros nos últimos 3 meses. Não sei dizer de cabeça quantos eu li em cada mês, mas no total deu 28 livros. Foi quase 10 livros por mês, né? Porque se fosse 10 ia ser 30. Eu sou de humanas, não sei calcular, mas isso eu acho que eu tô certa. E eu não vou dar muitas informações sobre os livros, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou falar o básico de cada um pra vocês conseguirem entender um pouco. Mas então, um dos livros que eu li aí foi O Grito dos Mudos, do Henrik Schneider. É um livro curto, é um livro rápido que fala sobre o proletariado, porque aqui a gente tem um protagonista que ele sempre trabalhou em subempregos durante a vida dele. E ele trabalha atualmente como lavador de pratos em um restaurante. Ele acha o seu trabalho muito importante, ele se orgulha muito dele. Até que um dia ele ouve comentar aí dentro do restaurante que talvez vai ser instalado uma lavadora de pratos. E daí ele fica nessa tensão de que ele não sabe mais até que ponto o trabalho dele realmente é importante. Ele começa a vagar pelas ruas, e enquanto ele vaga pelas ruas naquela noite, indo pra casa, ele começa a ter várias reflexões sobre isso, sobre quanto que vale o trabalho dele e sobre a facilidade que esse patrão ia ter, né, para substituir a mão de obra dele por uma máquina. É interessante que esse livro fala sobre isso, sobre a mudança da mão de obra de pessoas, né, para colocação de máquinas no lugar disso, em 1970 e alguma coisa. Então, tipo, não tava tendo ainda esse debate, sabe, naquele período. Eu também li Os Contos que as Folhas Contam, da Alessandra Polidoro. Esse livro aqui, ele é um livro de contos que fala bastante sobre ecologia, por isso que eu curti, assim, porque é uma coisa muito presente atualmente, né, esses debates ecológicos, o que tá acontecendo com o planeta. E aqui a autora traz um pedido da gente olhar um pouco mais para a natureza, olhar um pouco mais para o planeta, o que ele nos dá e o que a gente tá dando em troca pra ele, né? E esse livro aqui tem resenha dele no Instagram, e vou deixar a resenha aqui na descrição pra quem quiser conferir. Eu li um livro de uma das minhas autoras preferidas, que foi Persuasão, da Jane Austen. Eu adoro essa autora, gosto muito dela, realmente. Aqui a gente tem um casal que eles ficam noivos, só que daí a protagonista, ela é persuadida a romper esse noivado, e eles se reencontram 8 anos depois. Então eles já estão muito diferentes, a vida deles está muito diferente. E nesse romance tem a carta de amor mais linda que eu já li. Gente, essa carta é muito linda, é muito tocante, eu ficava lendo e relendo ela. E é um livro curto, é um livro rápido de ler. A Jane Austen escreve de uma maneira muito incrível, vale muito a pena fazer a leitura dos livros dela. Eu também li A Metamorfose, do Kafka, e esse é um livro mais curto que vai falar sobre o proletariado também, porque aqui a gente tem um protagonista que ele trabalha numa empresa para tentar pagar a dívida dos pais, uma dívida que os pais têm com o empresário, ele, enfim. Só que um dia ele acorda e ele tá se transformando em um inseto. Então ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais fazer as coisas que socialmente ele precisava fazer. E essa pessoa que tá se tornando algo tão diferente das outras pessoas, ela já não é mais tão querida ali naquele meio, por mais que a mãe dele se esforçasse ali, a irmã também, mas tinha muitas pessoas que já não tinham mais tanta afinidade com ele, e principalmente essa questão do trabalho. Ele precisava voltar ao normal para voltar a trabalhar, então, porque senão a irmã, de que é muito nova, ia ter que trabalhar e coisas assim, e realmente fala sobre essa questão do trabalho, que é bem interessante e vincula muito com O Grito dos Mudos. Eu li um quadrinho também nesses últimos meses, que foi Louva a Deus, que é de 3 autores nacionais, e eles publicaram esse quadrinho de forma autônoma. E é um quadrinho que ele tá gratuito na internet, ou pra quem quiser ler, né? E é um quadrinho mudo, isso é uma coisa bem diferente. E ele é de terror, é realmente um terror mais pesado, assim. Tem classificação indicativa de 18 anos justamente por causa disso, mas é um quadrinho que eu achei incrível pra ler no Halloween, porque ele traz realmente essa tensão, sabe? Dessa noite de terror e tal. E também tem resenha dele no Instagram, vai estar linkado aqui na descrição.
Eu finalmente finalizei Odisseia do Homero e é um livro que eu gostei porque, principalmente da parte da mitologia grega, né, eu gosto muito disso. E aqui traz muito isso, realmente foi escrito, né, no período em que as pessoas tinham muita vinculação com isso, então traz realmente os mitos gregos, da forma como eles realmente eram contados. Mas é um livro que tem que ter paciência, é uma leitura lenta, pelo menos pra mim foi, né, uma leitura mais difícil, assim, de ser concluída, tanto que eu fiquei alguns meses aí em cima dele, mas é uma leitura boa e é uma leitura que traz muitas aventuras, então nesses momentos, assim, fisga mais a gente. Eu li Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que é um livro curto, mas que é um livro que traz muita coisa, porque é um livro que traz muita subjetividade desse protagonista e da sua vida e desse subsolo que é a vida dele. É um livro muito incrível, é um livro que eu favoritei, que eu quero fazer vídeo sobre, e agora eu quero muito ler outras coisas do Dostoiévski, porque eu fui lendo e eu fui fazendo anotações, e sério, acho que eu fiz simplesmente várias e várias páginas de anotações desse livro. Eu tenho muita coisa pra falar dele, mas no geral, assim, é um livro muito sobre subjetividade e muito sobre essa vida que é vista como um subsolo. Eu vou aproveitar e mostrar os outros livros da Penguin que eu li. Eu li a parte 2 de Don Quixote, então eu finalizei a duologia de Don Quixote, e os livros separadamente eu não favoritei, mas a duologia em si eu favoritei. Tem algumas questões pessoais aí minhas que fez com que eu favoritasse esses livros, porque por causa mesmo do personagem do Don Quixote, que tem relação com algumas coisas da minha vida, mas eu gostei muito da duologia. O final é muito tocante. Gente, assim, eu fiquei chocada. Eu não quero dizer pra vocês o que é o final, mas eu fiquei realmente tentando digerir o que estava acontecendo ali. É incrível, vale muito a pena ler Don Quixote, eu recomendo pra todo mundo. É grande, tem 1.300 e poucas páginas os dois livros juntos, mas vale muito a pena, vocês não vão se arrepender, é maravilhoso. Eu também li um livro de poesia moderna, que é As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. E eu gostei muito das poesias dele, marquei várias poesias. Realmente é um autor que vale a pena conhecer as poesias. E eu tenho o livro de prosa aqui dele, eu comecei a ler ele pelas poesias, né? Mas eu também tenho um livro de prosa, e agora que eu li as poesias eu fiquei com muita vontade de ler prosa, porque realmente vale muito a pena, principalmente os poemas dele, que ele fala sobre os artistas, sobre os escritores, sobre os poetas. Eu fiquei muito tocada. Também li no Kindle O Papel de Parede Amarelo e Outros Contos, da Charlotte Perkins Gilmore, se eu não me engano, o nome dela é assim, posso estar falando besteira, mas acho que é isso. E são contos feministas, então são contos que a gente consegue fazer a leitura olhando a partir de uma perspectiva mais do papel da mulher ali, dessa perspectiva de gênero mesmo. E é muito interessante porque esses contos foram escritos há muito tempo, então não tinha esse debate abertamente, entende? E ela já estava escrevendo sobre isso, e é possível ler os contos dela sobre outros vieses, como, por exemplo, O Papel de Parede Amarelo, que era lido como um conto de terror, e hoje em dia a gente já consegue ler como um conto fantástico, mas que também tem essa perspectiva, esse viés, né, da mulher e do papel da mulher ali. Eu li também Adelina, que é um conto português escrito pela Ana Plácido, que é uma escritora, né, portuguesa, e é um conto um pouco mais longo que fala sobre adultério e sobre os casamentos, assim, em si, casamentos de conveniência, que daí não tinha o divórcio, né, nesse período, então as pessoas traíam, todo mundo traía aí, porque não tinha divórcio, né? As pessoas não se separavam, então tava todo mundo aí tendo casos extraconjugais. E, assim, tem uma peculiaridade que eu queria dizer pra vocês, que é a Ana Plácido, ela tinha um caso extraconjugal com Camilo Castelo Branco, que era um escritor português, né? Inclusive, eles tiveram uma relação, só que daí ela precisou se casar por conveniência, e daí depois que ela se casou, dizem que esse marido, assim, não era bom pra ela não gostava dele, ele era bem mais velho que ela, e ela tinha um caso aí com o Camilo Castelo Branco, eles foram presos por isso. Obviamente, né, a mulher, que era a Ana, ela
foi muito mais condenada do que o Camilo, inclusive durante a prisão, ela ficou numa prisão muito pior do que a dele. Ela escreveu livros enquanto estava na prisão, então tem essa questão da vida dela, que ao meu ver impacta muito assim na leitura. Outro livro que fala sobre adultério é Madame Bovary, do Flaubert, e é um livro que eu favoritei, eu achei incrível, eu achei sensacional. A gente tem aí uma protagonista que ela é muito forte, eu senti muito essa potência nela, só que muito jovem ela precisou se casar e ela achou que estava apaixonada pelo homem, só que ela era muito jovem, ela mal conhecia ele, aquela coisa de que tipo, tu não conseguia nem conversar com a pessoa sós, né, pra te ver se tu realmente gosta da pessoa, tinha que ser na frente dos pais sempre e sentados ali na frente dos pais e só falando de assuntos que... né, que a sociedade gostava e de que fosse dito pela mulher, mas que, obviamente, quando a pessoa se casava, tinha muitas coisas que ela não sabia sobre o outro, e não sabia se ela gostava de estar com o outro, porque ela nunca esteve só com o outro. Enfim, ela se casou com um homem que ela descobriu que ela não gostava, e também, né, essa questão do divórcio, né, muitas vezes o divórcio resolvia a vida das pessoas, resolveria, né, porque não tinha divórcio, e não tinha como ela se divorciar da pessoa, né, ia ter toda a questão da reputação aí, ser expulsa da sociedade, então ela tem que ficar com esse marido, só que daí ela acaba se apaixonando por outras pessoas. E aí a gente vai ver como que isso vai acontecendo, os vazios que ela tem na vida dela, a questão, por exemplo, que ela é muito julgada por ela não ser uma mãe tão carinhosa, só que na verdade ela nunca disse que queria ser mãe, meio que ela fez porque tava todo mundo dizendo que ela tinha que ser, então tem muita coisa trabalhada nesse livro, eu achei maravilhoso, vale muito a pena ler Madame Bovary, realmente foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu também li Bartleby, o Escrivão, que é do Herman Melville, que é um livro que também fala da questão do proletariado, porque aqui a gente tem um protagonista que ele é datilógrafo, então ele trabalha datilografando ali na máquina de escrever os documentos de um advogado. E não é só ele, tem outras pessoas nesse escritório que fazem isso, só que daí ele é um advogado, um funcionário muito competente, ele é muito pontual e tal, só que daí certo dia o chefe dele manda ele fazer uma coisa, datilografar um documento, e ele diz que ele prefere não fazer, e não faz, sabe? E várias coisas nesse sentido, assim, que as pessoas dizem pra ele fazer, tipo, achando que é óbvio que ele vai fazer, e ele diz que ele prefere não fazer. Então essa coisa fora da curva também, entende? Porque daí as pessoas começam a desgostar dele, em muitos sentidos, mas também a julgá-lo por ele não fazer aquilo que as pessoas estão mandando ele fazer. Quando a gente pra refletir sobre isso, né, a gente percebe que parece que é loucura, mas não, é comum assim, né, a gente tá sempre fazendo coisas que a gente não quer fazer, mas porque os outros estão mandando a gente fazer. Eu também li Até o Último Fantasma, que são contos fantásticos do Henry James. Esse livro aqui tem contos muito bons, contos bem cozy mystery aí pro Halloween. Eu fiz a leitura no mês do Halloween por causa disso. E esse tem vlog de leitura aqui no canal, eu vou deixar na descrição pra quem quiser assistir. Eu também li Antes que o Café Esfrie 2, do Toshikazu Kawaguchi. Esse aqui é a continuação de Antes que o Café Esfrie, né, que é aquele livro de viagem no tempo, que ficou muito conhecido agora, muito hypado, que tu vai até uma cafeteria que fica no Japão. Nessa cafeteria tu consegue viajar no tempo, só que tem várias regras aí. Tem vlog de leitura do primeiro livro, vai estar aqui na descrição, e esse aqui, ele tem resenha lá no Instagram. Outro livro que eu favoritei nos últimos tempos foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse livro é simplesmente sensacional. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu acho que todo mundo aí pelo menos já ouviu falar alguma coisa sobre, mas eu quero fazer um vídeo sobre esse livro, porque ele tem muita coisa pra ser falada, tem muita coisa pra ser debatida. Eu quero trazer mais no aspecto geral dele, assim, mas é um livro incrível, gente, incrível. Eu não entendo como tem gente que não gosta do Machado de Assis, eu não entendo mesmo, porque eu acho sensacional. Todos os livros que eu leio dele são sensacionais, assim, pra mim. É o terceiro romance que eu leio do Machado de Assis e eu fico totalmente encantada por esse homem.
Eu fiz uma releitura aí nos últimos tempos, que foi Frankenstein, da Mary Shelley. Esse aqui já era favorito, continua sendo favorito. Tem uma resenha desse livro muito antiga aqui do canal, tipo, lá no primeiro ano do canal, em 2020. Então, assim, não tem luz boa, não tinha roteiro, então eu tava falando que tava saindo, mas eu vou deixar na descrição, vai que alguém se interesse, né? É um livro gótico maravilhoso, eu acho que todo mundo tinha que ler Frankenstein, principalmente pra desconstruir essa ideia que a gente tem do monstro que o cinema criou pra gente, né? Porque, caso vocês não saibam, o livro de Frankenstein não tem nada a ver com os filmes que fizeram de Frankenstein. Um livro que infelizmente não funcionou pra mim aí foi o Ateneu, do Raul Pompeia. Esse livro, ele é inspirado na vida do autor. O Ateneu é uma escola interna. O Raul Pompeia ficou um período da sua vida numa escola interna e o que ele escreve aqui tem aí uma inspiração nesse período dele. Só que eu achei o livro extremamente chato, eu achei a escrita do Raul Pompeia muito chata. E não tô falando pra não ler, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que pra mim não foi bom, tá? Isso não quer dizer que vai ser ruim pra ti, não quer dizer que tu não vai gostar, mas eu acho que de todos esses aqui, pra mim, esse foi o que eu menos gostei. Um livro que eu li pro Halloween também e que eu achei muito incrível, na verdade eu li pro nosso clube de leitura, mas eu já vinculei aí pro Halloween, foi Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Esse livro é muito bom, porque realmente é um gótico que se passa no México. A gente tem aqui uma protagonista que ela é uma socialite ali, se passa aí nos anos 50, por aí. E daí ela vai pra uma casa toda em estilo inglês, que é onde a prima dela mora, porque ela recebeu uma carta muito estranha dessa prima. E quando ela chega nessa casa, tem umas coisas muito esquisitas acontecendo. Essa prima mora lá porque ela se casou e ela foi morar com a família do marido. E essa família é muito estranha, não é uma família mexicana, é uma família que veio da Inglaterra, pelo menos o patriarca ali da família veio da Inglaterra, o restante dos familiares nasceram no México, mas eles têm, assim, muito da cultura. Mas eles não têm nada, assim, da cultura mexicana e traz muito dessa questão colonizadora, porque fala, por exemplo, das minas de prata que tinha no México e como essas pessoas de fora iam pro México pra conseguir encontrar prata ali e o que acontecia com esses trabalhadores mexicanos, como que eles eram tratados. Fala um pouco também da questão daquelas pesquisas que teve durante um tempo de uma raça superior e uma raça inferior, que aqui na América Latina nós somos misturados, né, com várias raças, então a nossa raça seria inferior por não ser uma raça pura. Infelizmente teve muita gente que pensou isso durante muito tempo, isso é retratado no livro também, e eu acho incrível que fala sobre o papel da mulher, porque aqui a gente tem uma mulher nesse período aí que tá fazendo faculdade, ela faz arqueologia. E, claro, né, uma mulher de classe alta, porque eram essas mulheres que tinham acesso a isso naquele período, mas ela quer continuar a vida acadêmica depois da faculdade, o pai não quer deixar, então ela acaba aceitando isso de descobrir o que tá acontecendo com a prima dela ali, porque o pai dela falou que se ela fizer isso, ele vai deixar, tipo, ela fazer pós-graduação, coisa assim, especialização. Então, eu achei muito legal isso, eu achei incrível essa protagonista que ela não quer deixar aquela prima ali depois que ela descobre tudo o que tá acontecendo, e é uma escrita muito rápida, uma escrita muito fluida, uma escrita que tu não consegue largar. Eu já vou aproveitar e mostrar os outros livros que foram lidos pro nosso clube de leitura pelos países. E foi lido também O Mestre de Kelps, do Albert Salvador. Esse aqui foi pro país de Andorra. E é um livro curto, é um livro bem rápido de ler também, só que o título do livro é bem duvidoso, porque o livro fala sobre um homem que ele foi mestre de Kelps, só que ele foi tipo, durante um período muito curtinho do livro, acho que, sei lá, tem 2 páginas falando sobre ele ser mestre de Kelps, o restante é a vida dele fora isso, então, tipo, é um título que é mais pra chamar a atenção mesmo, não tanto sobre a história. Mas o que eu achei interessante desse livro é que ele vai falar sobre como era a vida dos escravizados no Egito, como eles eram tratados, o que eles faziam ali nas famílias dos faraós, né, qual era a sua posição ali. Então isso é bem interessante, porque eu nunca tinha lido nenhum livro que tratasse dessa temática. Também dos países tem Moisés Negro, do Alain Mabankou. E esse foi do país do Congo. É um livro muito rápido, eu acho que eu li tipo em 1 dia ou 2. Esse aqui é muito fluido também a leitura. Essa edição da Tag tá linda, né?
É bem interessante depois que a gente lê entender por que tem uma pimenta aqui na frente. Mas é uma ficção histórica, vai falar aí sobre um período que teve uma ditadura no Congo. Então, aqui, o protagonista, ele vive em um orfanato. É um meio que um romance de formação também, porque vai falar desde quando ele chegou no orfanato até aí os seus últimos momentos. Então, é bem interessante. Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie, também é um livro de literatura africana que eu li aí nos últimos tempos. E nesse aqui, a autora vai quebrar algumas ideias que as pessoas têm sobre a África e sobre a Nigéria, sobre a vida das pessoas na África, porque normalmente, né, quando as pessoas pensam na África, elas pensam em pobreza, pensam em fome, e a África não é só isso, a Nigéria não é só isso. E tanto que a própria Chimamanda vivia na Nigéria e ela era filha de professores universitários, então ela tinha, assim, uma vida de classe alta lá mesmo. E aqui a nossa protagonista, ela vive numa vida como a Chimamanda viveu, assim, o pai dela é muito rico e ele é muito religioso também. E as pessoas, assim, da cidade deles, elas veem ele como um homem excepcional, um homem exemplar, assim, só que dentro de casa as coisas são outras. Ele doa muito dinheiro para a igreja, ele doa dinheiro para quem precisa, mas dentro de casa a situação é tensa e a gente vai ver tudo pelo olhar da Cambile, que é essa protagonista, que é uma menina aí de 15 anos. Outro romance histórico que eu li, ficção histórica, né, foi Tempo de Manga, da André Cavinato. Esse aqui tem resenha no Instagram também, eu vou deixar na descrição para quem quiser assistir. É um livro curtinho, um livro rápido de ler, de uma ficção histórica que se passa aqui no Brasil e vai falar sobre várias coisas da história do Brasil, sobre a questão da escravização, vai falar sobre a questão também dos portugueses que vieram para cá, a questão mesmo, não do achamento do Brasil, mas tipo portugueses que vieram como estrangeiros para cá, para essas terras desconhecidas. Então é um livro interessante, a edição ela tá muito linda, realmente, e a André Cavinato ela tem uma escrita muito poética, muito legal de ler. Eu também li Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, e é interessante a escrita da Maria Firmina porque ela fala de pessoas negras escrevendo sobre pessoas brancas. Porque assim, ela tinha noção na época dela, ela era filha e neta de ex-escravizadas, ela tinha noção de que se ela escrevesse sobre pessoas negras, ninguém ia ler, sobre escravizados, principalmente, ninguém ia ler os livros dela. Então ela cria histórias de pessoas brancas, mas no meio dessas histórias ela fala sobre pessoas negras. Então a Úrsula aqui, ela é uma mulher branca, mas no meio da história tem aí a Preta Suzana, tem o Júlio também, se eu não me engano é assim o nome dele, que são escravizados ali e que ela usa essa história para eles contarem as histórias dele. Então é muito legal. Já é a segunda obra que eu leio dela e eu acho muito, muito incrível como ela consegue trazer isso para sua literatura. Outro livro de poesia que eu li foi Os Escravos, do Castro Alves, e é realmente o meu poeta brasileiro preferido atualmente. É maravilhoso, gente. Se vocês não leram os poemas do Castro Alves, leiam. Ele era um homem branco, mas que escrevia sobre a abolição da escravização. Então, principalmente o Navio Negreiro, por exemplo, que é o poema mais famoso dele. É aí uma ave, um albatroz, que ele voa pelo céu até chegar em um navio negreiro, nos navios tumbeiros, né, que eram chamados também. E daí ele vai meio que narrar o que essa ave tá vendo ali de cima, o que tá acontecendo. Nossa, é incrível mesmo. Vale a pena a leitura, são poemas fáceis de entender. E eu acho que é muito importante a gente ver a perspectiva de pessoas que viveram nessa época, né, do que estava acontecendo ali. Eu li 2 livros do José de Alencar, um deles foi O Guarani, que é um livro que, assim, eu gostei, com algumas ressalvas, porque é um livro que fala sobre um indígena branco, né. Eu gosto muito da aventura que tem aqui, eu gosto do jeito que o José de Alencar narra, eu acho incrível que não é uma leitura lenta, é uma leitura muito rápida, é uma leitura que te prende, pelo menos eu, né, eu fiquei presa nesse livro, mas tem muito preconceito aqui, né, porque o Guarani, no caso é o Peri, é um indígena que ele abandona todos os outros indígenas pra ficar com as pessoas brancas, pra fazer a vontade de pessoas brancas ali. Então isso é bem difícil da gente ler hoje em dia e não ficar angustiado, né, com
com essa situação, com essa forma que o autor decidiu retratar o indígena aqui. Mas o outro livro que eu li dele foi muito melhor, que foi Senhora. Nossa, esse livro é muito bom, gente, porque aqui a gente tem uma protagonista que ela queria casar com o cara queria casar com ela, só que ele deixa ela pra casar com uma mulher que tem mais dinheiro, que o dote é maior, e ela era uma mulher pobre, só que daí, depois que isso acontece, ela ganha uma herança enorme, e ela decide pedir aí pra uma pessoa pra perguntar pra esse homem se ele não quer se casar com ela, só que ela não diz a identidade dela, ela só diz o dote dela. E aí, o interlocutor aí, ele fala que é uma mulher muito bonita, você não precisa se preocupar e tal, uma mulher, né, inteligente, coisa assim. Tipo, será uma boa esposa e tal. E o cara aceita. Só que daí, ela começa a mostrar essa perspectiva como uma compra. Porque o dote era visto muito como uma coisa bem ruim, né, pra mulher, porque o cara tá se casando com ela por dinheiro. Só que ela traz a perspectiva de que, na verdade, ela está comprando o seu marido. Ela como dona de si, porque ela era órfã, então toda a herança ficou pra ela e ela ficou administrando toda essa herança. Ela tinha um tutor, mas assim, ela conseguia fazer com que ele fizesse todas as vontades dela. E aí ela decide comprar esse homem e eu achei isso sensacional, assim, toda a questão do relacionamento dela com esse homem também, a questão aí do orgulho de um de outro, mas pra mim o que eu gostei mais, principalmente, foi isso, dela trazer essa outra perspectiva aí do dote, que ela tinha dinheiro, ela administrava o seu dinheiro, e ela decidiu que ela queria casar com aquele homem, então ela ofereceu tal valor, e ela ainda diz pra ele, foi barato, sabe? Podia ter pagado mais, mas tu aceitou isso, então eu te comprei por isso, gente. É sensacional, sério, é muito bom. É muito rápido de ler também, é muito uma escrita muito tranquila, assim, pra quem já tá mais habituado com literatura clássica, tá? Como eu já disse, eu não recomendo ninguém a começar o hábito da leitura por literatura clássica. Se eu tivesse lido esse livro, tipo, em 2018, eu não teria gostado, eu não teria conseguido continuar, porque tem livros mais difíceis da gente começar mesmo, da gente entrar pro meio da literatura. Mas hoje em dia, como eu sou mais acostumada, e eu sei que tem muita gente aí que é acostumado também, esse livro aqui é tranquilo de ler pra quem já tem mais costume, assim. Eu também li Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Eu já tinha lido o livro dele há muito tempo atrás e eu não tinha gostado. Eu acho que isso cabe muito bem porque eu tava falando sobre literatura que a gente consegue começar e outras não. Porque eu não era acostumada a ler clássicos no período que eu li o outro livro do autor. E eu acabei não gostando. Eu nem sei se eu consegui terminar o livro, sinceramente, porque eu não tava entendendo nada. E hoje em dia, né, eu já tenho outras leituras feitas. Eu acho que a literatura ela é uma trajetória, assim, da vida da gente. E hoje em dia eu li Edgar Allan Poe e eu gostei muito, então isso me deu uma sensação muito boa, sabe? E é um livro de histórias de suspense que não deixam a gente com medo, que não deixam a gente chocado, porque hoje em dia a gente é acostumado a outras histórias, né? Stephen King, Agatha Christie, que traz um pouco mais disso do terror e do mistério e tal, mas eu gosto muito da escrita, é uma escrita que realmente parece assim, que deixa o ar mais pesado, sabe? Que deixa o clima mais tenso, assim, parece que tu tá lendo o livro sempre num dia de chuva, porque é a sensação que o livro dá. E eu também li Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, que é um livro que eu gostei muito, gostei com algumas ressalvas, mas, assim, no geral, eu gostei bastante do livro, li muito rápido também, e esse também tem vlog de leitura aqui no canal, vai estar na descrição pra quem quiser assistir. E esses foram os livros que eu li nos últimos 3 meses, eu estou rouca de tanto falar. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter na edição, mas agora ele tem quase 1 hora, então, né, eu tô precisando espairecer já aqui, mas eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na tela amarelinha do fim uma playlist com todos os vídeos de leituras do mês que tem nesse canal. Se tu gostou desse vídeo, provavelmente tu vai gostar desses também, então não deixa de assistir. Eu espero mesmo que tu tenha gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. Um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.